Fala pessoal, Branca Caterina falando aqui mais uma vez com o seu Farid, aquele que tem o dom do consórcio, entende todos os assuntos, toda a dinâmica, toda a engenharia do consórcio. A pergunta de hoje é qual? Como funciona o consórcio? O que a gente faz para adquirir do zero? Poxa, muito boa a sua pergunta, Branco. Pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez. É engraçado, né? Os clientes que buscam a nossa empresa, a primeira coisa que eles perguntam, né? Muitos acham que é empréstimo ou um financiamento, né? Mas na verdade o consórcio não, é como se fosse uma cooperativa, um conjunto de pessoas que se juntam, pagam todo mês, basicamente, uma parcela, e você todo mês tem um sorteio, tem uma contemplação, seja por lance embutido, seja por lance livre, seja por sorteio, e aqui eu vou explicar um pouquinho para você como é que funciona. Basicamente, a pessoa precisa compreender em que momento da vida dela ela está, qual é a urgência que ela tem para fazer a compra do imóvel, né? Então, se você está na primeira fase, que olha, eu não sei, ainda estou pensando, eu tenho R$800 por mês para comprar um consórcio e eu quero ir pagando em algum momento, ou eu quero ser sorteado, ou em algum momento, se eu tiver uma reserva financeira lá na frente, se aparecer para mim, eu mandar um lance. Então é o perfil de cliente que ele pode entrar em contato com a gente vai selecionar grupos com históricos muito bons, assim, com a saúde financeira boa, e para que possa fazer a contemplação aí o mais breve possível dentro da realidade da pessoa. E existe a modalidade de parcela redutora de 50%. Então, em vez da pessoa pagar lá R$1.600 por mês, ela começa pagando R$800, depois de contemplada, e aumenta para o valor normal, mas se a pessoa der um lance muito bom, a parcela acaba às vezes nem aumentando, né? O segundo perfil de cliente, Branco, é aquele cliente que ele quer a casa, mas ele fala, olha, eu já estou pensando em um imóvel, mas para uns 2 anos, não pode passar muito disso. Esse cliente é um cliente que a gente tem que analisar um pouco melhor as estratégias para que a gente consiga ter essa contemplação um pouco mais breve. Então você pode trabalhar ou com lance embutido ou com lance fixo, o lance livre ou o lance fixo. O lance livre você pode usar FGTS, você pode colocar um pouco de dinheiro, você pode colocar o lance embutido de 30%, dependendo da instituição. Só fazer um parênteses aqui, lance embutido, gente, quer dizer que você tira da própria carta para concorrer com as outras pessoas que estão dando em dinheiro. Então, se você vai comprar uma carta de R$300 mil e quer dar um lance embutido de 30%, você vai tirar 90 mil da sua carta e você vai ter direito a 210 mil para comprar um imóvel. Lance embutido é isso. Você tira da própria carta, tá bom? Então, você tem 3 maneiras de você contemplar para esse cara que quer uma casa para 2 anos. Ou por sorteio, que é um pouco mais difícil, mas tem a possibilidade. Ou ele consegue fazer o lance fixo, que é só 10% em dinheiro. Então, se ele está querendo comprar uma casa de 300 mil, ele vai dar só 30 mil em dinheiro e 30% embutido. Então, fica 10% em dinheiro, 30% embutido, dá um total de 40%, tá bom? Então, ele vai lá dar uma carta de 300 mil, ele vai acabar levando 210 mil para comprar um imóvel, tirando só 30 mil do bolso. Isso aí pode escalar, né? O cara comprou um total de 5 milhões, ele dá 1,5 milhão de embutido, sobra 3,5 milhões, e ele vai dar, na verdade, só 500 mil de lance em dinheiro para ele conseguir tirar essa carta aí no total de 3,5 milhões. E a terceira estratégia é o que eu já comentei aqui, que é o lance livre. Você pode botar o FGTS, você pode colocar embutido, você pode colocar em dinheiro, que você já consegue fazer uma estruturação financeira para fazer essa contemplação de imediato, para 1 mês, para 2 meses, 3 meses. Enfim, a gente não pode, segundo as instituições e a nossa homologação, nós não podemos prometer contemplação, mas a gente não pode ignorar de forma alguma o histórico dos grupos. O histórico do grupo, ele fala muito sobre o momento que você vai conseguir contemplar e a maneira que você vai conseguir contemplar. Então é isso que precisa prestar atenção. Se a pessoa comprar o consórcio com, a gente chama de pastinha. Pastinha é aquele vendedor novo
que não entende absolutamente nada, é um cara que não está super mal assessorado dentro da empresa, que a empresa só quer produzir, e ele vai te falar um monte de coisas que não tem nexo, e você vai acabar comprando e vai ter dificuldades com isso. E quando você está comprando um consórcio com uma empresa muito bem posicionada no mercado, você vai ter uma assessoria completa desde a aquisição da carta de consórcio até a contemplação, até a alienação do imóvel, você receber as chaves desse imóvel, seja para casa, para moradia, ou seja para você comprar um imóvel, para um terreno para construção, ou um ponto comercial, ou uma laje corporativa, seja lá qual for a sua ideia, para te dar uma rentabilidade de aluguel. Muito obrigado, Farid. Por incrível que pareça, esse tema ainda é muito importante ser discutido, porque realmente existem muitas pessoas leigas sobre o assunto. Então, a gente produzir esse conteúdo que traz essa informação do que é o consórcio, como começar do zero e quais são as modalidades de você contemplar, é essencial para você ter um meio de tomar a decisão de maneira mais assertiva, tá ok? E também fazer a escolha do seu consultor, do seu estrategista que vai estar por detrás te ajudando a fazer a aquisição desse crédito, né? Que é o comprar o bem através do consórcio. É isso aí, Branco. Obrigado pelo convite, é muito legal. Vocês precisando de uma assessoria completa e fazer a aquisição de um consórcio, conte com a Sleiman Consórcio, a nossa empresa. Vai ser uma alegria total poder te dar essa consultoria, seja por uma ligação telefônica, seja pelo WhatsApp, seja por uma chamada de vídeo ou pessoalmente, tá bom? Estamos à disposição, eu, Farid e todo o nosso time. Lembrando que eu sou representante oficial da Sleiman Consórcio. Farid dá todo esse apoio, graças a Deus a Sleiman é uma empresa nota 10 e a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Beleza, Farid? Valeu, Branco. Fica com Deus, cara. Amém.